Drenagem abundante via canal em um caso de um abscesso intraósseo que o paciente já havia ter passado por atendimento de urgência. Enfim, entrou nesse momento aí de uma dor excruciante que não resolvia com medicação, não resolvia com nada que ele já tivesse tomado, estava tomando anti-inflamatório, estava tomando analgésico, e antes que você me pergunte se ele estivesse tomando antibiótico, ainda que ele estivesse tomando antibiótico, nesse caso aqui o antibiótico não ia fazer efeito algum com relação a essa dor, né? Era necessário realmente essa intervenção. E a minha pergunta aqui para você é a seguinte: um caso como esse, eu tenho formas de manejar e trabalhar e partir para uma sessão única, ou seja, fazer o tratamento completo via canal e obturar e tá tudo bem? Ou necessariamente é obrigatório que eu coloque uma medicação dentro do canal e finalize esse tratamento numa segunda sessão? Não é obrigatório a colocação dessa medicação e o término desse tratamento em uma segunda sessão. É lógico que a gente tem critérios que possam ser, que devem ser atendidos para que você possa finalizar numa sessão única. Primeiro critério, acima de tudo, você vai considerar o quê? Qual que é o estado do paciente? Tá? Não é se canal seca, canal não seca. Qual que é o estado desse paciente? O paciente tá legal, tá ali inteiro, tá firme na sessão, ou é aquele paciente que já tá prostradíssimo, já tá sem comer, sem se hidratar, sem dormir e tá exausto. Então, você não vai querer prolongar, apesar, né, de se tratar aqui de um dente com um único conduto, assim, a parte técnica não ser necessariamente tão mais prolongada, mas ainda assim, né, respeitando esse estado do paciente, esse cansaço do paciente, tudo bem. Aí sim, medicação intracanal finaliza numa segunda sessão. No entanto, se a gente avaliar só do ponto de vista endodôntico, aí quais são as variáveis? Primeira coisa é você, antes de pensar, seca canal, não seca canal. Não, também é importante, mas antes disso você tem que ver dois pontos. Você sabe exatamente o que está acontecendo ali? Se trata de um abscesso intraósseo, você chegou a esse diagnóstico, ou seja, você tem ideia real, né, do que está acontecendo, de qual o processo envolvido ali? Se sim, ótimo. Segundo ponto, aí você vai para a segunda variável. Você sabe o que fazer a respeito? Você sabe qual que é a conduta? Sabe tudo o que tem que ser feito para isso ser resolvido? Né? Ou pelo menos ficar em condições de ser resolvido? Ou seja, você tem condição de nessa sessão, nesse estado, você já tranquilizou o paciente, você está tranquilo para manejar aquilo e fazer todo o preparo dos canais, ou do canal aqui nesse caso, como tem que ser feito, como manda o figurino, tá tudo perfeito. E aí fala, agora, né, agora sim eu vou para a terceira variável, que é eu consigo a secagem adequada desse conduto, e se sim, aí tudo bem, você pode realizar a obturação nessa única sessão, e foi exatamente a conduta realizada nesse caso aqui, por mais impressionante que tenha sido a drenagem logo de cara, né, logo de imediato, houve uma secagem totalmente adequada e uma obturação satisfatória. E, logicamente, né, daí você vai me falar, pô, e medicação, né, o que eu preciso? O paciente não teve dor, como é que tá? A única medicação administrada para esse paciente foi um comprimido de dexametasona, né, como analgesia preemptiva, então imediato, antes do atendimento, e pós-operatório de pirona 1 grama. Tá? É lógico, nesse caso aqui o paciente ele estava com um abscesso, mas sem sinais de disseminação sistêmica, de envolvimento sistêmico, ele não tinha febre, ele não estava prostrado, não estava apresentando trismo, não estava, enfim, não tinha nenhum sinal, não tinha um aumento de volume extra-oral mais significativo, nada disso, era um abscesso intraósseo, então ele mal tinha ele estava começando a ter alguma sensibilidade à palpação em fundo de sulco, tá? Mas muito discreta. Aí os principais sintomas eram uma dor pulsátil, lancinante, uma coisa absurda mesmo que ele já tinha relatado tomar medicação analgésica, medicação anti-inflamatória, ali até antes do período que era para ele tomar, e não resolvia, certo? Então, essa foi a descrição, um dente extremamente sensível ao toque, um dente que estava com contato prematuro, tudo bastante característico aí, levando a gente a esse diagnóstico, certo? Mas dentro da medicação proposta nesse pós-operatório, assim que passou a anestesia do paciente, algumas horas depois, na verdade, do atendimento, a gente buscando feedback, o paciente falou que estava bem, que estava super tranquilo, que tinha tomado só aquela medicação mesmo prescrita, administrada ali imediatamente, né, durante o procedimento, e que não havia tomado mais nada, estava muito bem. Então, tudo vai se basear em você saber qual que é o diagnóstico, o que está acontecendo, o que acontece no abscesso intraósseo, para eu ter essa segurança e saber o que eu tenho que fazer a respeito, e aí no final
O único detalhe aí, né, no fim das contas, que poderia me barrar de, tendo cumprido os outros dois quesitos, mas me barrar de obturar, seria se tivesse realmente uma drenagem persistente de exudato, daí eu colocaria uma medicação intracanal, a clorexidina, e finalizaria numa sessão seguinte, certo? Lembrando, nesse caso, qual que é a validade, quanto que é bom a gente finalizar isso daqui numa única sessão, tendo tempo, né, e habilidade para isso. O paciente saiu extremamente grato e feliz da vida, assim, falou, nossa, eu não vou ter que voltar nada para terminar, fazer mais nada nesse dente, tipo, então ele saiu sem dor e sem ter que voltar uma segunda sessão para passar por todo um procedimento, né? Eu não sei você, mas se eu tiver a opção de finalizar com qualidade um tratamento onde eu vou tomar uma anestesia, vou ficar com a boca aberta tanto tempo, vou fazer um isolamento, enfim, ficar ali desconfortável, eu prefiro fazer numa única sessão. E para você, né, que assim como eu, profissional, a gente tem, né, de mil formas diferentes aí, né, ou como falar dos benefícios de fazer numa única sessão, tendo feito isso com segurança. Se você quer ficar ainda melhor, né, se você já faz sessão única, mas às vezes você fica meio inseguro, ou nesse tipo de caso você talvez não soubesse exatamente qual o melhor caminho a seguir, você quer aprender isso ainda mais, né? Eu recomendo a você que se inscreva na nossa Endolovers VIP List, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai receber conteúdos exclusivos, ofertas exclusivas que realmente podem te colocar num outro lugar aí da endodontia